Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai fazer a resolução de alguns exemplos envolvendo a inequação do primeiro grau. Clique no link que está na descrição aqui do vídeo e acesse o material dessa aula que contém o enunciado de todas as questões que serão resolvidas. Vamos lá! No primeiro exemplo, nós temos que resolver a seguinte inequação: 5x menos 1 sobre 2 menos 2 menos x sobre 3 menor ou igual a 1/4. Professor, essa inequação ela é do primeiro grau? É sim, certo? Qual que é o expoente da variável aqui, que é o x? É 1, né? Então, a minha inequação é do primeiro grau. A única diferença é que eu tenho frações, né? E isso a gente não tinha visto na nossa aula anterior, mas não tem problema nenhum. A gente vai resolver exatamente da mesma forma que a gente faz para resolver uma equação que é do primeiro grau, tá? A única coisa que eu não poderia ter aqui é o x também no denominador da fração. Eu não poderia ter o x aqui embaixo também, porque aí seria uma inequação quociente, que é uma coisa que a gente vai ver numa outra aula, tá? Mas aqui não tem problema, o meu x está só em cima da fração, então não tem problema nenhum. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer então é tirar o mínimo múltiplo comum, porque os denominadores aqui são diferentes, tá? Então eu tenho que tirar o MMC entre 2, 3 e 4, tá? Se a gente for fazer o MMC entre 2, 3 e 4, vai dar 12, tá ok? Então o nosso MMC aqui vai dar 12. Então a gente vai pegar 12 para cada uma das frações, vai ser o denominador comum, certo? E aí como é que a gente faz? Sempre divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Isso aqui a gente estudou lá na aula de frações, na matemática básica, né? Então, 12 dividido para 2 fica 6. Aí o 6 vai multiplicar tudo que está aqui em cima. Então, para a gente não se perder, vamos passo a passo. Vai ficar 6 que multiplica 5x menos 1. Muito bem. Isso menos 12 dividido para 3 fica 4. Aí 4 da mesma forma, multiplica todo mundo que está ali em cima. Então, 4 vezes 2 menos x. E isso é menor ou igual. 12 dividido para 4 vai ficar 3. 3 vezes 1, 3. Então aqui fica 3 sobre 12. Muito bem. Agora eu vou desenvolver essas multiplicações aqui, tá ok? Então 6 vezes 5x nós temos 30x. Aí 6 vezes menos 1, menos 6. Então 30x menos 6 sobre 12. Aí aqui o que vai acontecer? Essa fração é negativa, certo? Então eu tenho menos 4 aqui. Menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8. Então eu vou ficar com menos... Vamos colocar todo mundo na mesma fração, porque o denominador é igual, eu conservo ele e somo os numeradores, né? Então eu conservo o 12 e vou somar o que está lá em cima. Menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8. E menos 4 vezes menos x vai ficar mais 4x. Tá ok? Isso aqui é menor ou igual a 3 sobre 12. Como está dividindo pelo mesmo número dos dois lados, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, certo? Como é igual numa equação, eu faço o que eu quiser desde que eu faça dos dois lados. Se os dois lados estão dividindo por 12, eu posso simplificar. Muito bem, eu fico com os numeradores. Então eu tenho 30x. Esse menos 6 com esse menos 8 eu já posso juntar, certo? Menos 6 menos 8 vai ficar menos 14. Mais 4x. Já poderia ter juntado 4x com o 30 também, mas não tem problema, a gente junta depois. Menor ou igual a 3. Então eu tenho 30x mais 4x, vai ficar 34x. Tá aqui. Aí eu vou ter que passar esse menos 14 para lá. Então, 34x menor ou igual a 3 mais 14. 3 mais 14 dá quanto? 17, né? Nosso x é menor ou igual a 17 dividido para 34. E aí a gente consegue simplificar isso aqui, certo? Se eu dividir 17 por 17 fica 1. E se eu dividir 34 por 17 fica 2. Então eu consigo simplificar. A minha inequação aqui vai ficar x menor ou igual a 1 sobre 2. Tá ok? Então qual que é a solução da nossa inequação? Vamos colocar aqui em cima. Solução da inequação então. Qualquer número real, tal que esse número tem que ser menor ou igual a 1 sobre 2. Então esse é o conjunto solução da nossa inequação.
Exemplo 2, a gente tem uma afirmação muito bacana, olha só. O dobro de um número subtraído de 3 é igual ao triplo do oposto desse número somado 4. Meu Deus do céu, professor, impossível fazer isso. Calma, tá? É bem fácil. O que vai acontecer? O dobro de um número. Se você não conhece o número, é porque esse número é x, tá? Se você não conhece, você chama de x. Então, se eu tenho um número x e pego o dobro dele, o que vai acontecer? Vai ficar 2x, né? O dobro eu multiplico por 2. Então, se eu quero o dobro de um número é 2x, aí do dobro desse número é subtraído 3. Então, eu vou tirar 3 desse 2x. 2x menos 3. Aí a afirmação fala que isso é menor. Então, tá aqui a nossa inequação. Isso vai ser menor. Menor que o quê? Que o triplo, ou seja, se é o triplo eu vou multiplicar por 3, certo? O triplo de alguma coisa é 3 vezes aquilo. Então eu multiplico isso aqui por 3. E aí é o triplo do quê? É o triplo do oposto desse número. Qual que é o número? É o x. Se é o oposto de x, o que significa? Oposto é quando eu troco o sinal, certo? Então, se o meu número é x, o oposto é menos x. Então, o oposto desse número, mais 4. Então, menos x mais 4. Aí, o triplo é dessa soma aqui. O triplo é de menos x mais 4. Então, tem que colocar o parênteses, tá? Porque o 3 vai multiplicar todo mundo que está aqui. Então, está montada a minha equação. Agora, eu só preciso achar qual é o valor de x que satisfaz isso aqui. Ou seja, é só resolver essa inequação e aí acabou, tá? Bem bacana. Então vamos lá. Eu vou ficar com 2x menos 3 menor que 3 vezes menos x vai ficar menos 3x. E 3 vezes 4 eu tenho 12. Menos 3x mais 12. Certo? Agora eu vou ter que passar esse 3x para cá e esse menos 3 para lá. Então eu vou ficar com 2x. Era menos 3x, vai passar somando, vai ficar mais 3x. Menor que 12. Esse menos 3 também era negativo, vai passar somando 12 mais 3. Então eu vou ficar com 2 mais 3, 5, né? 5x menor que 12 mais 3, 15. Então o x ele é menor que 15 dividido para 5. Então o nosso x é menor que 3. Tá ok? Então para que essa afirmação seja verdadeira, o x tem que ser qualquer número real menor que 3. Exemplo 3 é um problema que envolve a inequação do primeiro grau, muito legal. Olha só, a gente tem duas empresas que elas cobram um valor fixo por uma máquina e aí mais um valor que é mensal pela manutenção dessa máquina, tá? Então a empresa A, ela cobra R$80 pela máquina, certo? O cara vai pagar uma vez só 80 e aí mais R$20 todo mês pela manutenção. Então, qual vai ser o custo total que o cara que compra esse produto na empresa A vai ter? Ele vai pagar 80 mais 20x, certo? É 80 que ele vai pagar uma vez só e 20 por cada mês. Então esse x aqui representa o número de meses, tá? Então esse vai ser o custo total. Já na empresa B, o custo total vai ser 120 mais 12x. A máquina custa 120, que o cara paga uma vez só, e aí R$12 a cada mês pela manutenção. Então na empresa B fica 120 mais 12x. A questão quer saber quando que vai ser mais vantajoso quando que a empresa AB vai ser mais vantajosa que a empresa A. Então, o que vai acontecer? Onde é que vai entrar a inequação aqui? A gente quer que a empresa B seja mais barata que a empresa A. Então, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que ter o seguinte, 120 mais 12x vai ter que ser menor que 80 mais 20x. Concorda comigo? A empresa B, a gente quer que ela seja mais vantajosa que a A. Ou seja, o custo total da empresa B tem que ser menor que o custo da empresa A. E aí é só a gente resolver agora essa inequação aqui, que a gente vai achar qual é o valor de x que faz com que a empresa B saia mais barata que a empresa A. E aí vai ser a partir de qual mês que isso acontece, tá? Então, vamos resolver para ver o que vai dar, tá? Então nós temos aqui 12x, vamos ter que passar esse 20x que está somando no segundo lado, subtraindo aqui para o primeiro, né? Então eu tenho 12x menos 20x menor que 80, e aí eu vou passar esse 120 para lá subtraindo. Então 80 menos 120. Então 12x menos 20x, nós temos menos 8x. Menor que 80 menos 20 dá menos 40. Certo, só que aconteceu aquele probleminha.
qual o probleminha? Lembra? O x é negativo aqui. Eu tenho menos 8x. O x nunca pode ser negativo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar toda a inequação por menos 1, certo? E aí inverter o sinal da desigualdade, tá? Então vai trocar o sinal dos dois números que estão aqui e vai inverter o sinal da desigualdade. A gente viu por que isso acontece lá na nossa aula, né? Então, menos 8x vai ficar 8x positivo, o sinal da desigualdade vai inverter, então era menor, vai ficar maior, e o menos 40 vai ficar 40 positivo. Muito bem. E aí, é só isolar agora o x, né? Então o x vai ser maior que 40 dividido para 8. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai dar que o x é maior que 5. 40 dividido para 8 dá 5. Tá? Se o x tem que ser maior que 5, significa que a partir do quinto mês vai ser mais vantajosa a empresa B do que a empresa A, porque nesse caso o x representa o número de meses. Tá? Então, se a gente calcular até o quinto mês, a empresa A vai ser mais barata. Só que se eu calcular a partir do quinto mês, calcular para o x sendo maior que 5, aí vai sair mais barato a empresa B, certo? Então a partir do quinto mês a empresa B ela é mais vantajosa que a empresa A. O nosso gabarito então, ele é a letra B. Exemplo 4, para finalizar, a gente vai falar agora sobre sistemas de inequações, que é a mesma coisa que as inequações simultâneas que nós vimos na nossa aula, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Um espião de guerra enviou para o seu comando a seguinte mensagem: 5n mais 25 é maior que 5.500 e menos 8n mais 3.501 é maior que 210 menos 5n. E o comando sabe que esse n representa, indica, certo? O número de foguetes do inimigo. Então, se eles entenderem de matemática, se eles forem bons em matemática como nós somos, né, eles vão conseguir descobrir quantos foguetes o inimigo tinha. Bom, se eles vão conseguir ou não, eu não sei, mas nós vamos conseguir, né? A gente vai fazer aqui. Como aqui é um sistema de inequações, a gente vai ter que encontrar os valores que satisfazem as duas inequações ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que resolver cada uma delas separadamente e depois observar os valores que satisfazem as duas ao mesmo tempo, vai ser a solução do sistema de inequações, tá? Então a gente vai pegar a primeira inequação. 5n mais 25 tem que ser maior que 5.500. Essa é a primeira inequação. Bem fácil, né? Eu vou ter 5n maior que 5.500 menos 25. Então isso aqui vai ficar 5n maior que 5.475, certo? 5.475. Fazendo essa divisão aqui, n vai ser maior que 5.475 dividido para 5, resulta que o n é maior que 1.095. Bom, com essa primeira informação aqui, eles já sabem que são mais de 1.095 foguetes, tá? Agora a gente vai ter que achar a outra, a gente vai ter que achar a solução da outra equação aqui para complementar essa informação aqui. Porque apenas saber que é mais de 1.095 não ajuda muito, né? Mais que 1.095 pode ser 3.000, pode ser 2.000, não ajuda bastante, né? Então vamos usar essa outra informação. Menos 8n mais 3.501 tem que ser maior que 210 menos 5n. Tá? Então a gente vai ter que juntar esse n com esse n aqui. Como é que vai ficar? Menos 8n, esse 5n era negativo, vai passar para o primeiro lado positivo, então vai ficar mais 5n. 210 menos 3.501. 3.501 era positivo, vai passar para cá negativo. Então como é que vai ficar? Menos 8n mais 5n eu tenho menos 3n. Menos 3n maior que 210 menos 3.501 vai ficar menos 3.291. Muito bem. Agora aconteceu aquele probleminha novamente, que a nossa variável aqui ela é negativa, então eu tenho que trocar o sinal dos dois valores que eu tenho aqui e inverter a desigualdade. Então eu vou ficar com 3n positivo e aí vai inverter, vai ficar menor que 3.291. Então, nosso n vai ser menor que 3.291 dividido para 3.
Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar que o n ele é menor que 1097. Tá? Muito bem. Então nós temos que n é maior que 1095 e que n é menor que 1097. A solução desse sistema de inequações aqui são os valores que satisfazem essas duas inequações ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente consegue perceber facilmente que os valores que satisfazem as duas ao mesmo tempo são os valores que estão entre o 1095 e o 1097, né? Se fosse qualquer número real, poderia ser, sei lá, 1095,5, 1095,6, qualquer número real que está entre esses dois. Mas como nesse caso o n representa o número de foguetes, o que vai acontecer? A gente só vai ter números naturais aqui, a gente tem que ter essa percepção, tá? Como nesse caso o n representa o número de foguetes, não tem como eu ter, por exemplo, 1,5 foguete. Como é uma quantidade de alguma coisa, só vou ter números naturais. Então a gente mata facilmente a questão. Se é mais que 1095 e menos que 1097, só pode ser 1096, né? Então a gente sabe aqui que o inimigo tinha 1096 foguetes. Esse é o nosso N. Tá? 1096, o nosso gabarito então é a letra D. Gostou dessa aula? Então curta o vídeo e inscreva-se no canal. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novas aulas. Valeu!